Curso de letras português e japonês. A Jaime Medeiros perguntou aqui: tem como cursar letras japonês sem saber falar japonês ou tem que saber falar alguma coisa? Então, isso é uma coisa que eu vou dizer, já vou começar falando, depende um pouco. Depende do que exatamente? Então, depende de qual lugar você vai cursar esse português japonês, né? No sentido de universidade de letras, né? Onde você vai cursar isso? Depende um pouco do lugar que você vai cursar essa necessidade de você saber falar japonês um pouco ou não. Eu cursei a faculdade de letras português e japonês na UFRJ e, pelo menos naquela época, não tinha assim essa necessidade de você saber alguma coisa de japonês. Você podia entrar lá zerado, né? Eu não sei como está agora, se tem algum requisito, eu acho que não. Na UFRJ e até onde eu sei, na UERJ também não tem. Ou seja, são essas universidades aqui do Rio de Janeiro que oferecem letras português e japonês e tipo não tinha assim nenhuma necessidade, né? Na época que eu entrei, eu sabia hiragana e sabia um pouco de katakana, alguns poucos kanjis talvez assim, mas bem pouquinho, bem pouquinho. E eu aprendi todo o meu básico lá, né, lá dentro da faculdade de letras. Então, não precisou, né? Mas eu tenho uma aluna, que ela estudou japonês comigo, porque ela queria fazer faculdade de letras e ela é lá do sul. Agora eu não vou saber qual foi a universidade que ela frequenta, porque ela está agora fazendo letras português e japonês. Eu acho que ela ainda não se formou, talvez ela já tenha se formado. O tempo passa tão rápido, mas essa aluna, ela teve que aprender um pouco de japonês justamente para poder entrar na faculdade de letras português e japonês, né? Então depende um pouco se você vai realmente entrar numa universidade que vai realmente pedir isso, né? Ou se não, se você vai entrar numa universidade que não faz, não pede, né? Não tem esse pré-requisito. Então, é bom pesquisar a universidade que você planeja cursar. Ela pede algum conhecimento prévio de japonês, de língua japonesa? Tem que ser confirmado isso, né? Eu não tenho certeza se as universidades de São Paulo se pedem esse tipo de coisa, algum conhecimento de japonês. Não, eu não ficaria surpresa, porque o curso de letras de São Paulo tem assim uma carga horária de japonês muito maior do que as do Rio. No Rio, pelo menos na época que eu cursei, já tem um tempinho, eu me formei em 2010, então bota aí uns 14 anos, né? É, naquela época tinha japonês, literatura japonesa que a gente estudava, mas comparado com as outras matérias, a carga horária de japonês era menor, né? A gente tinha tipo latim, grego, várias outras coisas assim, né? Então a carga horária de japonês era mais baixa comparado com outras matérias, né? Isso também varia de faculdade para faculdade, né? De universidade para universidade, na verdade. Então, tudo vai depender da universidade que você vai frequentar, né? Se por acaso a universidade pedir um certo nível, geralmente o nível que é pedido é nível de japonês N4 no máximo, né? Que é o básico do básico, né? N5, N4, por aí, né? Pede. E aí você tem que fazer assim, tipo, uma provinha, né? Para mostrar, para provar, né, que você consegue passar por esse nível, né? Ter o básico para você iniciar os seus estudos de japonês, né? Depende mesmo. Você tem que ver qual o pré-requisito que a universidade que você quer tá pedindo, né? Porque eu acho que quando a gente vai fazer uma universidade, a gente já tem um pensamento no qual lugar que a gente vai querer estudar, né? Então a gente já pensa assim, eu vou estudar no campus tal, eu quero fazer esse curso tal. Geralmente a gente faz porque a gente quer fazer o curso,
mas a gente também está pensando no lugar que a gente vai ter que ir estudar durante vários anos, né. Então, vê o que você quer, analisa, né, se precisa realmente de uma base de japonês ou se você pode entrar direto, né. No meu caso não precisava, na UFRJ. Então, pesquise aí a sua universidade de, preferência, né. Aqui a Gabi até comentou, a Gabi, sempre fico lendo Gabi, desculpa. A Gabi comentou: "Sim, eu estudei na USP, não em letras, mas sei que para letras na USP tem alguns requisitos para escolher outra língua, então depende das notas e conhecimento para você escolher a língua". Então, mas, por exemplo, para você fazer de inglês na UFRJ, inglês, espanhol, acho que até russo eu não tenho certeza, mas inglês, espanhol, francês, você tem sempre que ter um conhecimento prévio do idioma, precisa ter, né. Então, eu não sei se de repente na USP, não em japonês, né, mas de repente em outros idiomas você precisa de pré-requisito, em japonês não, né, varia, né. Então, justamente por isso que tem que dar uma olhada, né, tem que pesquisar um pouco, né. A Gabi completou: "Tem inclusive concorrência dependendo da língua", pois é. O inglês é o mais concorrido, o japonês também é concorrido. O pessoal gosta, né, de japonês. Eu me pergunto como anda, a questão do coreano nas universidades, né, porque as universidades elas têm às vezes ouve a voz do povo é a voz de Deus, dizem. As pessoas devem muito querer aprender coreano, né.